Olá, meu amigo, minha amiga, Osvaldo Neto aqui com você. Nesse vídeo eu quero falar sobre como usar o poder da sua mente para atrair sucesso e riqueza. Eu tenho há muito tempo pesquisado, estudado, aplicado na minha vida. Eu tenho colocado para vocês aqui esse conteúdo à disposição no YouTube. Mas eu também tenho colocado isso nos meus livros. E tem um livro que é A Ciência do Poder Pessoal. Se você tem interesse nesse livro, você encontra ele na Amazon, tá? No formato Kindle e-book. Então você entra lá na amazon.com.br, digita Osvaldo Neto e você vai ver todos os meus livros ali. E nesse livro eu falei sobre esse assunto. Então, existe alguns princípios que você precisa observar e precisa aplicar na sua vida para você prosperar. Então, na página 161 eu falo sobre como isso acontece, como você vai usar o poder da sua mente para atrair sucesso e riqueza. A nossa mente, ela tem algumas faculdades, alguns poderes, tá? Um desses poderes é a capacidade de criação. Imagina só, se você aí der uma olhada na sua casa, se você sair na rua da sua cidade e começar a observar as coisas que existem, tudo que existe na sua casa, fora da sua casa, na sua vida, na nossa vida, no mundo, foi primeiro criado na mente de alguém. O carro que você dirige, o ônibus, o celular que você me assiste, o seu computador, o sofá, a sua casa, o formato da sua casa, foi primeiro foi criado na mente de alguém. Então alguém primeiro teve uma ideia. Então a nossa mente tem o poder criativo através das ideias. Quando você tem uma ideia, quando você começa a pensar em algo, começa a ter criatividade. Então o poder de criação, ele está relacionado à criatividade. O que é criatividade? É o poder de criar. Então você vai criando através, sabe, daquilo que você quer, daquilo que você tem inspiração para fazer. Então, esse é um princípio, o poder criativo. E o segundo poder da nossa mente, que eu acho extremamente importante, é o poder de manifestação. De fazer aquilo que você idealizou, que você imaginou, que você criou, se manifestar aqui nesse plano físico, se manifestar aqui nessa dimensão, tá? Mas para isso, eu quero falar sobre 4 princípios para que isso aconteça na sua vida. O que é, primeiramente, um princípio? Princípio é algo imutável, é algo que vai acontecer, é algo que não depende da minha vontade, é algo que não depende da sua vontade, nem da influência de ninguém. Um princípio, ele acontece pelo fato dele ser um princípio. Por exemplo, a lei da atração, ela é um princípio. Se você sobe num prédio e pula, você cai no chão e morre. Você cai, você não vai sair voando, você não vai, sabe, sair flutuando como se você estivesse no espaço, porque aqui onde nós estamos sob o princípio da lei da gravidade, tá? Se nós estivéssemos no espaço, ali nós estaríamos sob gravidade zero, nós poderíamos flutuar, enfim. Mas aqui nós estamos sobre o princípio da gravidade. Qual que é esse princípio? Que você, se você subir em um lugar alto, se você pular, você tem a tendência a ser puxado para o centro da Terra, tá? Mas aí envolve a massa, né, o seu peso, com a aceleração, enfim, não é isso que eu quero falar, mas eu quero te dizer o que é o princípio, tá? Da mesma forma, existem princípios mentais, existem princípios que precisam ser observados para que você entre nesse poder, entre nesse fluxo de criação e manifestação. Então, o primeiro princípio é: a lei da mente, ela é imutável, ela não muda, tá? Desde que o homem foi criado, para quem é criacionista, ou desde que ele evoluiu, para quem é evolucionista, a lei da mente é imutável. Na época bíblica, na época passada, na época dos
filósofos na época das revoluções até chegar nos dias de hoje, a lei não mudou, tá? Então esse é um princípio, a lei mental ela não muda, ok? Então primeiro princípio, a lei mental não muda, você criou ou você está criando a vida, os negócios, a família, a sua riqueza, baseado na sua mente. Então o que você tem hoje foi criado pela sua mente. Não tem, a mente não tem distinção, o que é bom e o que é ruim. Quem dá essa distinção é a sua programação mental. Então, se você tem uma vida ruim que você não gostaria, você criou essa vida porque na sua programação mental existem certos princípios, certos paradigmas, certas observâncias que você deu foco, mesmo que inconsciente, porque 95% do tempo nós agimos de forma inconsciente, e mesmo que o consciente queira algo diferente, o inconsciente é mais poderoso e fez com que essa vida ruim se manifestasse na sua existência. Por quê? Porque a sua programação mental dirigiu isso. Ok? Da mesma forma que você pode reprogramar a sua mente, da mesma forma que você pode, sim, ter uma programação positiva e adquirir e manifestar qualquer coisa que você deseja. Então, a lei da mente é imutável. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, que está no meu livro, na página 161, o livro A Ciência do Poder, pessoal, um best-seller da Amazon, tá? Segunda coisa, o que você pensa, você cria. Então, o processo de atração, o processo de manifestação começa na sua mente, quando você começa a criar, certo? Quando esse processo criativo começa a se desenrolar. Então, você tem aí um desejo, por exemplo, vou dar um exemplo, palpável aqui, mas serve para qualquer coisa. Então, você tem o desejo da sua casa própria. Você deseja ali ter a sua casa, beleza. Quando você fala assim, eu quero ter minha casa, eu quero comprar minha casa, maravilha. Até então, você não começou a criar muita coisa. Mas a partir do momento que você começa a imaginar, a partir do momento que você começa a querer que essa casa tenha tantos cômodos, cada cômodo desenhado de uma forma, com a decoração de uma forma, você começa a ver isso como se isso fosse uma imagem muito real na sua mente, detalhada, com cores, com som, com cheiro, com texturas que você toque. Você começa a detalhar a piscina, o jeito que eu quero a piscina, eu quero um furô, eu quero ali o meu quarto, o closet, o quarto das crianças, a sala. É num condomínio fechado? Não é, é no centro, é no bairro X, é um apartamento, na verdade, é uma cobertura. Quando você começa a fazer esse processo, esse é o primeiro processo, processo criativo, processo de imaginar, de sonhar como você queira, tá? Só que isso tem que ser bem detalhado. Depois, nós passamos para o processo de sentir. O que você sente, você atrai. Então não adianta nada eu pegar, eu criar, eu imaginar, mas aquilo não faz sentido para mim. Aquilo não é forte. Aquele desejo não tem força. Mas a partir do momento que eu começo a sentir, que eu começo a me ver lá dentro dessa casa, pegando o exemplo da casa, eu começo a sentir ali minha família, sentir o amor, minha família bem, confortável, se sentindo bem, eu me sentindo bem naquele lugar, sabe? E esse sentimento inundando esse sonho, essa criação, eu tenho um avanço no processo de criação, de manifestação. Então, o sentimento, ele é o terceiro ponto aqui, tá? O primeiro ponto é que a lei é imutável, o segundo ponto, você cria o que você pensa, e o terceiro ponto, o sentimento atrai. E por último, o que você acredita torna-se realidade. Por último, existe um processo de crença. Você começar a acreditar que sim, é possível, que você é merecedora dessa casa, pegando o exemplo da casa, você pode pegar para qualquer exemplo, que sim, vai acontecer. Esse é o processo que eu chamo da fé. Então, primeiro você cria a imagem, aí você tem um sentimento muito forte, depois você acredita que isso vai acontecer. Dessa forma, você solta isso para o universo. E a função universal é fazer com que isso se manifeste
da forma que tem que se manifestar. E aqui vai um adendo. Muitas pessoas ficam emperradas nesse ponto porque elas não soltam. Quando elas não soltam, por quê? Porque elas acreditam ou elas querem que aconteça da forma que elas acreditam. Então, um exemplo, talvez ela pense assim, não, mas para isso acontecer só se eu ganhar na loteria. E aí ela fica jogando na loteria porque ela acha que só vai acontecer, só vai conseguir essa casa se ela ganhar na loteria. E aí ela perde, ela fecha os olhos para as oportunidades que talvez pode ser, sabe, um trabalho que você vai fazer e vai prosperar. Não tem como a gente saber como vai acontecer. E não é nossa função saber como vai acontecer. Muitas pessoas estão estagnadas porque elas querem saber como que vai acontecer. Ah, mas como que vai acontecer? Por isso que a pessoa acha que é impossível. Porque ela não sabe o processo. E aí o universo vem com um processo detalhado de como vai acontecer. Você entendeu? E a sua mente, ela começa a ligar um radar e as oportunidades, as micros oportunidades vão acontecendo. É uma pessoa que você conhece num café, e aquela pessoa que você conheceu num café, que foi gentil, que no momento ali estava precisando de uma caneta, você emprestou aquela caneta para aquela pessoa, e aí você se conectou com ela, você fez, sabe, conversou, talvez expôs, eu estou assinando por conta disso, que legal, também faço isso, faço assim e tal, e vocês vão conversando, conversa vai, conversa vem, ela fala, nossa, bacana, eu tenho uma pessoa que você precisa conhecer, e você conhece outra pessoa, e as coisas vão se desenrolando, você talvez feche um grande negócio, você talvez comece uma grande parceria, enfim, estou dando um exemplo, as coisas vão se desenrolando, e aí, mais cedo ou mais tarde, você manifesta aquilo que você quer. Agora, solta. Se você ficar querendo adivinhar como vai acontecer, você vai ficar estagnada, preso, e não vai acontecer isso na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, dá o seu like aqui, deixa seu comentário, quero saber se você gosta, de onde você me assiste, enfim, manda o seu like aqui para mim, que isso é muito importante, e compartilha.